As primeiras colunas de fumaça subiram como dedos escuros sobre o céu acinzentado do interior baiano no dia em que o silêncio da roça se quebrou para sempre. O vento quente, que antes carregava cheiro de terra molhada e folhas amassadas, trouxe consigo rumores de uma guerra distante, uma guerra que juravam jamais alcançar aquele pedaço esquecido de mundo. Mas a guerra, como um bicho faminto, sempre encontra quem não a chama. E foi ali, entre o barulho tímido das ferramentas no chão de barro e o mugido inquieto do gado, que nasceu a decisão que mudaria o destino de uma jovem que ninguém jamais imaginaria capaz de enfrentar o inimigo cara a cara. Ela se chamava Mariana, filha de feira, de sol, de estrada poeirenta, 22 anos de vida, mas no olhar carregava uma gravidade que parecia mais antiga que ela, como se o mundo tivesse soprado seus segredos direto em seus ossos. Crescera entre o som das enxadas e o riso das feiras de domingo, porém guardava dentro de si um incêndio silencioso, daquelas chamas que se formam aos poucos, alimentadas por injustiças pequenas, até se tornarem fortes o suficiente para iluminar o próprio destino. Numa manhã de calor lento, enquanto amarrava o cabelo e arrumava os feixes de erva fresca para vender, ela ouviu o rádio velho engasgar as primeiras notícias. Soldados estrangeiros avançavam, postos militares eram atacados, regiões inteiras tinham caído. A voz trêmula do locutor parecia atravessar oceanos, montanhas e noites insones, até chegar ali, ao terreiro onde Mariana parou de respirar por alguns segundos. Não era medo, era algo mais fundo, algo que vibrava como um sino distante, a sensação de que a guerra, ainda tão distante do mapa, estava chamando por ela. Quando os primeiros homens da região começaram a falar em alistamento, alguns por coragem, outros por desespero, Mariana sentiu o chão se mover sob seus pés. Não era a ideia de lutar, era a ideia de ficar para trás. A guerra tinha arrancado dela mais do que um dia ela admitiria. Seu irmão mais velho, Lucas, desaparecera meses antes, levado por militares inimigos enquanto viajava para entregar mantimentos. Não houve corpo, não houve carta, não houve luto, apenas um vazio que pesava como pedra dentro dela. Foi nesse silêncio que tomou sua decisão. Uma decisão que não anunciou, não discutiu, não pediu bênção. Entrou no pequeno quarto de madeira, abriu o baú do pai e encontrou ali uma farda antiga, desbotada, mas inteira, serviria. Amarrou o tecido como pôde, ajustou as mangas com os dentes, escondeu o rosto com poeira, sombra e determinação. Quando se olhou no espelho rachado, não viu Mariana, viu aquilo que precisava ser. Um soldado, sem passado, sem nome, sem medo. Naquela noite, caminhou sozinha pela estrada que serpenteava entre as árvores. O mundo parecia preso entre a escuridão e o amanhecer, como se aguardasse sua escolha. O vento trouxe o som distante de tiros, abafados, como batidas de um coração gigante adormecido. E ela seguiu, sem olhar para trás, sentindo que algo antigo e inevitável a chamava para dentro do fogo. O caminho até o front não foi feito em dias, mas em rupturas. Cada passo sobre a terra ressecada parecia arrancar dela a vida antiga, descamando lembranças como folhas secas carregadas pelo vento. Mariana caminhava com a firmeza de quem já não pertence ao lugar de onde veio. A cada vilarejo atravessado, observava as portas entreabertas, os olhares desconfiados, os cães que uivavam à distância como se pressentissem algo terrível. A guerra espalhava seu cheiro antes de chegar, um odor metálico, de ferrugem fria, misturado ao fedor de medo humano. Quando alcançou o posto de triagem improvisado no galpão de uma antiga estação de trem, encontrou um desfile de rostos tensos. Homens magros, homens fortes, meninos com mãos trêmulas tentando parecer adultos. A mesa de registro era iluminada por uma lâmpada oscilante, que jogava sombras longas nas paredes escuras. O sargento não levantou os olhos quando ela se aproximou. Apenas estendeu o formulário, a voz rouca repetindo mecanicamente a rotina de alistamento. Mariana sabia que cada segundo ali podia revelar seu segredo. A farda esfregava sua pele de forma diferente. A postura exigia um esforço constante. A respiração precisava ser controlada. Mas seus olhos, esses eram inabaláveis. E foi isso que o sargento encontrou quando finalmente ergueu a cabeça. Não viu desconfiança,
hesitação ou fragilidade. Viu um soldado disposto a atravessar o inferno. E, na guerra, isso basta. Recebeu o número, o armamento básico e o silêncio cúmplice que só existe entre aqueles que sabem que a manhã seguinte pode não chegar. Nos primeiros treinamentos, manteve a postura invisível, nem rápida demais, para não chamar atenção, nem lenta demais, para não despertar dúvida. Observava tudo, absorvia tudo. Cada tiro que ecoava no campo seco de exercícios tremia dentro dela como um presságio. Cada explosão simulada deixava um gosto de ferro na boca. E cada noite, ao deitar no choro abafado da lona, lembrava-se de Lucas, de seu sorriso torto, das histórias que contava ao pôr do sol. Carregava o irmão como se fosse uma sombra que a seguia, silenciosa, fiel. A primeira missão real chegou antes de qualquer um estar pronto. O comando avisou ao amanhecer. Um destacamento inimigo avançava por uma estrada de terra que cortava a mata. Precisavam interceptá-lo, impedir que alcançasse um vilarejo desprotegido. Havia pressa, havia pânico, havia certeza de que muitos não retornariam. Marcharam pela mata fechada, desviando de raízes tortas e galhos retorcidos que pareciam braços tentando segurá-los. O ar era abafado, carregado de poeira e esperança frágil. Mariana seguia entre eles, a arma pressionada contra o peito, sentindo o coração bater no ritmo dos passos do pelotão. O som de sirenes distantes atravessou o vento e desapareceu como um aviso ignorado. Quando chegaram à clareira, viram marcas recentes de pneus, pegadas, restos de refeição rapidamente abandonada. O inimigo estava perto. O silêncio ali era mais denso do que qualquer sombra. E nesse silêncio, Mariana sentiu seu destino se aproximar, como um animal que respira no escuro. O vento mudou primeiro. Soprou frio, áspero, trazendo consigo um farfalhar diferente, como se a mata inteira tivesse prendido a respiração. Depois vieram os estalos, galhos partindo ao longe, passos pesados pisando folhas úmidas, sem o cuidado de quem teme ser ouvido. O pelotão se abaixou instintivamente, um movimento quase ritual, como se todos obedecessem a uma voz ancestral que sussurrava para desaparecerem na vegetação. Mariana sentiu a terra úmida contra o rosto, o cheiro de raízes antigas e barro fresco subindo pelas narinas, misturado ao gosto amargo da ansiedade. E então, eles surgiram. Primeiro um, depois 3, depois dezenas. Soldados inimigos caminhavam pela trilha como sombras, adquirindo forma à medida que se aproximavam. Fardas camufladas, armas em punho, olhares varrendo a mata em busca de qualquer sinal de emboscada. O comandante ao lado de Mariana ergueu a mão, ordenando silêncio. Mas o silêncio não era apenas deles. Era do mundo. Até os pássaros parecera que tinham fugido. O primeiro disparo não veio do pelotão. Veio do inimigo. Uma bala cortou o ar e se alojou na casca de uma árvore, fazendo lascas voarem como pequenos estilhaços de luz. A resposta foi imediata. Tiros cruzaram a clareira. Explosões curtas iluminaram o verde escuro da mata. E o som seco da artilharia transformou o ambiente numa tempestade de fogo. Mariana se ergueu atrás de um tronco, a arma firme, sentindo a madeira vibrar a cada impacto. O cheiro de pólvora e folhas queimadas tomou o ar, e as sombras se moviam rápido demais para serem distinguíveis como homens. Ela viu o comandante cair com um tiro certeiro no ombro. O grito dele se perdeu no caos, e o resto do pelotão hesitou. Um segundo fatal. Mariana avançou, sem pensar. Abaixou-se, arrastou o corpo ferido para trás de uma rocha e tomou a posição dele, mirando com precisão que não parecia de recruta. O primeiro inimigo que apareceu entre as árvores caiu com o disparo dela, o impacto o lançando para trás como se alguém tivesse arrancado o chão de seus pés. Não houve tempo para refletir. O segundo veio logo atrás. Depois, o terceiro. Quando a poeira baixou, a mata estava coberta por um silêncio denso, cortado apenas pelo gemido dos feridos e pelo zumbido distante das balas que ainda ricocheteava nas pedras. O pelotão tinha sobrevivido, por pouco, mas a estrada continuava aberta. E o destacamento inimigo, embora reduzido, ainda avançava por outra rota. Era questão de tempo até que chegassem ao vilarejo indefeso. O comandante, pálido, pressionando o ombro ensanguentado, tentou formular ordens. Tremia,
Sabia que não conseguiria seguir adiante. Sabia também que ninguém ali tinha condições de interceptar o grupo inimigo com rapidez suficiente. A não ser um soldado. Um soldado que se destacava não pela força, mas pelaquilo que não podia ser ensinado. A coragem silenciosa, quase imprudente. Foi então que os olhos dele encontraram os de Mariana. E mesmo sem conhecer sua história, sem saber nada além daquilo que via naquele instante, ele entendeu. Havia algo nela que não pertencia ao comum. Algo desperto, urgente, irremovível. Ele não pediu, não ordenou, apenas sussurrou, com a voz rouca e resignada: vá. E ela foi. A trilha se estreitava conforme Mariana avançava, engolida por galhos retorcidos que pareciam querer segurá-la pelo uniforme. O suor escorria pela nuca, misturado à poeira fina que a floresta levantava sob seus passos rápidos. O mundo era apenas o som ritmado de sua respiração e o farfalhar da vegetação, cedendo à sua passagem, menos porque o tempo agora era inimigo. Cada segundo que se esvaía era uma nova porta aberta ao massacre no vilarejo que ela jurara proteger, mesmo sem jamais ter visto aqueles rostos de perto. Ela conhecia o terreno melhor do que qualquer soldado que viera do sul. A Mata Baiana tinha um cheiro próprio, um mapa próprio, uma lógica que não perdoava quem tentasse entendê-la pela flor. Havia trilhas ocultas que só quem crescer ali sabia ler. O solo que afundava mais do que o normal, denunciando um atalho, as árvores que cresciam tortas indicando a presença de água, os ninhos de pássaros que sumiam quando havia perigo próximo. Mariana se guiava por todos eles como se estivessem vivos, conversando com ela na linguagem silenciosa dos lugares que moldam seus filhos. E foi essa leitura do invisível que a alertou. O silêncio. Um silêncio pesado demais, compacto demais, que não combinava com a vida da mata. Ela se abaixou imediatamente. 2 passos à frente, uma bota de soldado inimigo esmagou uma samambaia como se fosse apenas mais um obstáculo, sem importância. Depois, outra e outra. Eles caminhavam em coluna, confiantes, rindo entre si, acreditando que ninguém ousaria interceptar um grupo tão numeroso. Mariana observou. Contou-os, o estômago se contraiu. Eram 30 homens, armados, protegidos, disciplinados. E ela, apenas uma. Mas o medo, quando encontrou espaço dentro dela, não se transformou em paralisia. Transformou-se em cálculo. Seu olhar percorreu as copas das árvores, avaliou as raízes expostas, o declive do terreno, o rio estreito adiante. Cada detalhe se tornou uma peça, uma engrenagem, uma estratégia silenciosa. Ela não precisava vencer pela força, precisava vencer pela dúvida. Movendo-se como um animal nativo da mata, Mariana contornou o grupo, usando as pedras como cobertura, o terreno como escudo. Sabia que qualquer som revelaria sua presença, menos um galho quebrado, uma respiração mais forte. E por isso, cada movimento era um pacto entre ela e o ambiente. Ela se tornava leve, quase ausente, como se o próprio ar abrisse passagem. Quando alcançou a posição certa, ergueu a arma, mas não atirou nos homens. Não ainda. Em vez disso, mirou alto, muito acima da cabeça deles, na direção onde a mata era mais densa e onde as árvores se entrelaçavam como um teto irregular. E então, disparou. O som ecoou como um trovão, que não combinava com o céu claro. O grupo parou. Virou-se, procurou inimigos, onde não havia ninguém. O segundo tiro veio de outra direção. O terceiro, de outra ainda. Mariana corria entre cada disparo, mudando de posição rápido, o suficiente para que sua presença parecesse múltipla. E aos poucos, sem que percebessem, o medo começou a dividir o grupo, corroer suas certezas, transformar 30 soldados treinados em sombras desconfiadas do próprio eco. E assim, a guerra virou um jogo psicológico, e ela, sozinha, se tornou a ameaça que eles não conseguiam ver. A primeira rachadura na confiança dos soldados surgiu como um sussurro dividido entre 2 homens que marchavam na retaguarda. Eles olhavam para os lados com a inquietação dos que percebem, mesmo sem admitir, que a floresta os observa. O comandante tentou manter a ordem,
gritou instruções que se perderam no ar quente. Mas a mata tinha seu próprio modo de devolver sons, distorcidos, fragmentados, transformando a autoridade em algo frágil. Mariana ouviu cada palavra, cada respiração mais curta. Ela podia sentir a tensão deles e a usou como combustível. Avançou silenciosamente pela encosta, aproximando-se da margem do rio. Ali, o chão era instável, coberto de raízes que pareciam artérias expostas. Era o local perfeito para criar um novo eco, uma nova ilusão. Ela se escondeu atrás de uma árvore larga e úmida, ergueu a arma mais uma vez e disparou contra o tronco de outra árvore distante. A madeira estourou em farpas, e o som ricocheteou sobre a superfície da água. O grupo se virou, inteiro, instintivamente, apontando armas para o vazio. Foi nesse instante que Mariana percebeu. Já não se moviam como uma unidade. Já não acreditavam estar perseguindo uma inimiga solitária. Estavam sendo caçados. A mente humana não precisa de muito para começar a ver fantasmas, e a guerra acelera esse processo. Um simples estalo se transforma em ameaça. Um movimento de folhas vira emboscada. O próprio silêncio passa a ser suspeito. Mariana, que crescera em feira, conhecia bem os medos que nascem do desconhecido. O que ela jamais imaginou é que um dia usaria esse conhecimento para derrubar um exército inteiro. Os soldados começaram a discutir entre si. Um sugeriu recuar, outro avançar. O comandante tentava manter o controle, mas sua voz falhava. Ele ordenou que dividissem o grupo em 4 frentes para cercar o inimigo, e esse foi seu erro final. Dividir-se no coração da mata era condenar todos à vulnerabilidade. Mariana acompanhou o primeiro grupo pela margem do rio. Eles caminhavam mais rápido agora, quase correndo, como se o movimento pudesse afastar a sensação de estarem sendo seguidos. O som das botas batendo no solo úmido denunciava a cada passo, cada hesitação. Ela esperou o momento exato, quando os 4 soldados passaram por baixo de uma árvore velha, cujos galhos pesavam como braços, um único tiro. Uma única vítima. O corpo caiu na água rasa, espalhando pequenas ondas que refletiam o brilho do sol. Mas o que realmente importava não era o impacto físico, era o psicológico. Os outros 3 entraram em desespero, atiraram contra as árvores, contra as sombras, contra o próprio medo. Mariana já havia desaparecido quando eles decidiram recuar, arrastando o companheiro ferido. Do outro lado da mata, o segundo grupo seguia perdido. O terceiro hesitava no mesmo ponto há minutos. O quarto discutia em voz alta. Mariana observava tudo, e em cada movimento equivocadamente humano daqueles homens. Ela via a vitória se aproximando, não uma vitória de tiros ou força, mas de mente, de terreno, de identidade escondida que se tornara arma. Porque, sem que percebessem, 30 soldados estavam sendo derrotados por uma única baiana, menos guiada não por glória, mas pelo instinto ancestral de proteger aquilo que ainda respirava. O sol começou a descer lentamente, projetando sombras longas que se enroscavam nas raízes e criavam formas quase humanas no chão da mata. Era a hora mais traiçoeira do dia, menos quando a luz, já cansada, começa a enganar os olhos. E o calor acumulado se transforma numa névoa fina que parece respirar junto com a floresta. Foi nesse cenário que Mariana decidiu mover o cheque final. A guerra não era mais física. Tudo estava nas mãos do medo. Os grupos divididos tentavam reencontrar o comandante, mas a mata parecia mudar de forma a cada minuto. Caminhavam em círculos sem perceber. Retornavam aos mesmos troncos marcados por seus próprios tiros. Seguiam trilhas que sumiam, como se nunca tivessem existido. Mariana não precisava tocar neles, bastava guiá-los para o esgotamento mental, até que cada um duvidasse, não apenas de onde estava menos, mas de quem era naquele instante. O primeiro a quebrar foi um soldado jovem, talvez não muito mais velho que ela. Ele parou no meio do caminho, largou o fuzil e começou a respirar rápido demais, como se faltasse ar naquele mundo sufocado pela umidade. O companheiro tentou arrastá-lo à força, mas o rapaz resistia, balançando a cabeça repetidas vezes, repetindo que escutava passos atrás de si. Não havia passos. Mariana estava a 20 metros, imóvel, presa à copa de uma árvore,
observando cada fragmento daquela ruína emocional. Ela percebia algo que nenhum deles entendia. O inimigo verdadeiro não era o desconhecido, era o que cada homem levava dentro de si. O medo da morte, da desorientação, do invisível, de não ser mais parte de um todo, de ser apenas mais um corpo abandonado entre raízes. E foi nesse ponto exato que Mariana atuou. Desceu silenciosamente da árvore e disparou uma única vez para o alto. O som cortou o ar como um grito vindo do céu. O eco se multiplicou, atravessando a mata como se dezenas de armas fossem disparadas ao mesmo tempo. Mariana mudou de posição antes que o chão terminasse de absorver o impacto do salto. Mais um tiro, depois outro, um padrão caótico, deliberadamente quebrado. Do ponto de vista dos soldados, parecia o cerco final. Muitos inimigos, vindo de todos os lados. O comandante tentou reorganizá-los, mas sua voz falhou pela primeira vez. Ele também ouvira o exército invisível. Começou a gritar ordens sem sentido, apontando direções aleatórias, tentando salvar o que restava de controle. Mas quanto mais gritava, mais percebia o vazio à sua volta. Seus homens já não o seguiam. Corriam desorganizados, tropeçando em raízes, batendo contra galhos, abandonando mochilas, deixando cair munição e até armas. A disciplina que os trouxera até ali evaporava-se. Mariana viu quando 4 deles fugiram para o leste. Outros 5 correram em direção ao rio. 3 se esconderam atrás de uma rocha que oferecia mais medo do que proteção. A companhia, antes orgulhosa, agora parecia um rebanho ferido, tentando escapar de um predador que não sabiam nomear. Ela poderia ter atirado em muitos ali, mas não. Sua arma não era a pólvora. Era a percepção. Era a lenda que ela se tornava a cada disparo calculado. Uma inimiga sem rosto, sem uniforme, sem padrão. Um fantasma criado pela própria arrogância deles. Quando finalmente o comandante percebeu que estava sozinho, Mariana emergiu da mata pela primeira vez. Não precisava falar nada. A simples presença menos silenciosa, ereta, dourada pela última luz do dia, menos fez o homem recuar um passo. Depois outro. A floresta, até então imparcial, parecia ter escolhido um lado, e naquele instante, a guerra mudou, de forma para sempre. O comandante, ao ver Mariana surgir entre as sombras, sentiu o peso de algo que até então ignorara. Que a guerra, apesar de toda a disciplina, apesar dos uniformes, apesar das armas e das ordens, ainda pertencia ao terreno. E o terreno ali pertencia a ela. O vento soprou de um jeito diferente quando seu olhar encontrou o dela, como se a própria mata segurasse a respiração. O homem ergueu o fuzil por reflexo, mas a mão tremia tanto que a arma parecia prestes a cair. Mariana, imóvel, observava-o, com uma calma que não vinha da ausência de medo, mas da presença de propósito, um propósito que ele jamais seria capaz de entender. Quando o comandante puxou o gatilho, nada aconteceu. A arma estava encharcada de lama. O mecanismo falhou. Era como se a floresta, cúmplice silenciosa, tivesse decidido apagar a única chance que ele ainda possuía. Ele tentou recuar, tropeçou, caiu de joelhos, apoiando uma das mãos no chão para manter o equilíbrio. O falo, não em arrogância, nem em coragem, mas em derrota. "Quantos são vocês?" murmurou, olhando para as árvores, como se esperasse que dezenas de combatentes surgissem para cercá-lo. A voz soava fraca, desidratada, quebrada. Mariana deu 2 passos lentos na direção dele. A mata abriu espaço. As sombras recuaram. E pela primeira vez naquela longa perseguição feita de ecos e ilusões, ela falou, não para intimidar, nem para humilhar, mas para revelar que, ali, naquele lugar, a verdade tinha um nome simples. Sou eu. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que ameaçou engolir ambos. O comandante abaixou a cabeça, não porque acreditasse completamente, mas porque finalmente compreendeu. A derrota não estava diante de um batalhão invisível. Estava diante da terra que não conhecia, da estratégia que nunca concebeu, da coragem que julgara impossível. Ele ergueu as mãos, num gesto lento, quase cerimonial, não de súplica, mas de aceitação. À distância, os últimos soldados remanescentes surgiram entre as árvores, exaustos, feridos, desarmados de espírito antes mesmo de serem desarmados de fato. Mariana
Não precisou apontar a arma. Eles viram o comandante ajoelhado. Viram a jovem que o encarava sem ódio. E, como folhas levadas pelo vento, deixaram cair o pouco que carregavam. Fuzis sem munição, botas enlameadas, o resto da coragem que tinham. Caíram de joelhos, um após o outro, formando uma linha disforme de homens que finalmente entenderam que a guerra os havia engolido. Não pela força, mas pela mente. Quando o último deles cedeu ao silêncio, Mariana soltou um suspiro que não era de vitória, mas de alívio. O céu, que dava suas últimas pinceladas de laranja e vermelho, começava a se curvar para o azul profundo da noite. O canto distante de um pássaro rompeu a imobilidade da floresta. A guerra, por fim, parecia ter encontrado repouso naquele pequeno pedaço de mundo. Ela amarraria todos, os levaria para o acampamento aliado. Seria interrogada, celebrada, transformada em lenda. Mas nada disso importava naquele momento. O que importava era que a vida, por alguma razão insondável, tinha escolhido uma camponesa de Feira de Santana para impedir uma tragédia. E ela, com a teimosia de quem conhecera a seca e o barro, não rejeitara o chamado. Quando começou a caminhar de volta, guiando os 30 soldados derrotados pelo som suave do rio, a noite desceu por completo, cobrindo as árvores com seu véu de sombra. Apenas a lua permaneceu lá no alto, iluminando o caminho como se quisesse lembrar a todos que até mesmo nos tempos mais brutais, a coragem pode nascer nos lugares mais improváveis. E assim, entre luz e escuridão, a jovem que cruzara a guerra escondendo sua identidade, caminhou rumo ao futuro, deixando atrás de si um rastro não de sangue, mas de silêncio. Um silêncio tão profundo que, ainda hoje, parece ecoar na mata onde 30 homens descobriram o peso real de enfrentar alguém que não lutava por glória, mas por instinto, terra e vida. E aquele silêncio, até hoje, permanece, respirando en vivo.